telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço. Estamos começando mais uma edição do programa TV Mar News. Início de semana, né? Dia 31 de janeiro, o último dia do mês 1 em 2022. E nós vamos daqui para frente trazer as últimas notícias em mais uma edição do programa TV Mar News. Ao vivo, neste exato momento, pelo portal GazetaWeb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. E por lá você acompanha também toda a programação da TV Mar Canal 525. 20 anos em 2022, a TV Mar estará atingindo esta marca de 2 décadas de muita prestação de serviço, de coberturas em momentos históricos em Maceió e em Alagoas. E você, em 2022, vai poder acompanhar ainda muita informação e essa passagem em 2 décadas com a movimentação de um departamento de jornalismo atuante e com uma programação genuinamente alagoana. Lembrando que o aplicativo TV Mar é gratuito e que você pode baixar para seu smartphone também e ter acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 525 coloca à sua inteira disposição. Lembrando também que no nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, dá aquele like e acompanha também as principais notícias, esse programa também será colocado na íntegra para você que perdeu o início dele, mas aí vai acompanhando no nosso canal no YouTube e participe, tá certo? E vá lá interagindo e acompanhe cada programa, cada detalhe, cada entrevista de estúdio e cada informação. Lembrando sempre que esse programa TV Mar News também vai até às 9h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, com a apresentação deste amigo de vocês, mas com reprises no decorrer do dia. E o TV Mar News tem um oferecimento de Apvida, uma das maiores operadoras do país. No Norte e Nordeste não tem para ninguém. São mais de 4 milhões de clientes. 40 anos de serviços prestados na área de saúde, 20 anos na área odontológica. É a medicina inteligente que cabe no seu bolso, menor preço para você. Então você já sabe, pensou em operadora de saúde com credibilidade, tradição e conforto? Não esqueça, Apvida, saúde para valer. Quero ir até as ruas da capital alagoana para trazer nesta abertura do programa TV Mar News. Já temos um material ao vivo e vamos de cara trazer o repórter Fernando Palmeira ao lado do Chico Nogueira, da melhor qualidade. Chico de volta também na nossa programação a respeito da demolição de prédios, a recomendação feita pela Defesa Civil do município lá no Pinheiro. Se não bastasse toda a saída das famílias daquela região, diante da tragédia provocada por alterações no solo em ações da mineradora Braskem, naturalmente para nós acaba trazendo também mais situações impressionantes. O risco de desabamento de prédios hoje também tem provocado a ação de demolição e a nossa reportagem está lá, direto do local, ao lado do Fernando Palmeira e do Chico Nogueira, para trazer mais informações. Ótima semana, Fernandão! Ótima semana, Chicão, para vocês dois! Para você também, Viderlan, bom dia para toda a nossa equipe, para os nossos amigos que nos dão o privilégio de audiência, para os nossos visitantes e essa tristeza que ainda continua assolando parte de Maceió. Os calculistas dizem que temos nada menos do que 6% de todo o território de Maceió, infelizmente, afetado drasticamente pela mineradora da Braskem. Desde o bairro aqui de Bebedouro, quando começaram a sentir os primeiros abalos sísmicos e, consequentemente, rachaduras e crateras na rua, também se espraiando de onde tudo começa, que é a área de baixo, onde temos Bebedouro, temos também Mutange, Bom Parto e adjacências. Olha, é lamentável a gente ver o povo sofrendo e muitos deles ainda sem solução da resolução das indenizações, enfim, e esse drama vivido. Eu vou começar essa nossa conversa com uma das vítimas que está aqui do nosso lado, que é o Jackson Douglas, ex-morador aqui do condomínio. Ele mora aqui bem próximo ao condomínio Espanha e nos fala desse drama vivido. Uma chácara se foi e até agora vamos saber de indenizações, danos morais e outras recompensas mais devido à realocação. Como é que está a sua situação? Primeiramente, bom dia, Fernando. Bom dia a todos os telespectadores. Bem, a nossa situação, né, para as pessoas de Maceió e outros estados que não conhecem, a nossa situação aqui é crítica, né? Hoje é a demolição do condomínio Espanha,
tá? Fora outros imóveis aqui que já foi demolidos, tá? Então, Braskem, você, para destruir, você é ligeirinha. Mas para pagar, você é o maior problema. Eu tô com meus amigos, meus parentes, inclusive a minha pessoa, sofrendo com a sua indenização injusta e imoral. Aonde você não está pagando, Braskem, 100%. Você não está pagando esse sofrimento nosso aqui não. Você não está pagando, você coloca as regras da sua forma. Você não está aceitando avaliações, a avaliação quem dá é vocês, entendeu? Então, povo de Maceió, povo do estado de Alagoas, fiquem cientes disso, que a Braskem está nos apertando. Ou você aceita, ou você passa 30 anos para receber na justiça. Então o morador é obrigado a aceitar a proposta injusta da Braskem. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso aqui, ó, hoje é o Espanha. Por esses dias os demais, fora os amigos que ainda aqui estão ilhados aqui. Entendeu? Eu tenho a minha casa muito boa, nessa rua aqui, está destruída, foi destruída, né? E a Braskem não chega com um preço justo, Fernando. Não chega com um valor justo. Então vamos correr para onde? Então, mais tarde ela coloca aquela propagandazinha bonitinha dela, que tá tudo bem, mas não tá. Só quem sabe é o morador que está passando por isso. E os moradores ainda estão esperando as suas indenizações. Só quem sabe é o morador. O condomínio é o condomínio Espanha, como o Chico está mostrando aí. São 5 edifícios que serão destruídos na manhã de hoje. Vão ser desmontados totalmente. Risco de desabamento, aconselhamentos da Defesa Civil, que já mobilizou todo o seu pessoal. Muito embora a Braskem é responsável pela demolição desses imóveis que oferecem aí riscos e tem o acompanhamento da Defesa Civil nessas ações de risco à população. Não estamos vendo aqui nenhum tapume, nenhum isolamento para dar mais segurança. Muito embora já temos a informação do Vitor Azevedo, engenheiro da Defesa Civil, de que a mobilização vai acontecer exatamente meio-dia. E a gente fica aguardando esse trabalho de demolição. Daqui a pouco nós vamos trazer para conversar conosco aqui pela TV Mar o Vitor Azevedo, que é engenheiro da Defesa Civil, e vai fazer uma análise de tudo aquilo que já foi apontado. Inclusive nós estamos aqui diante de casas que já estão abandonadas, os muros estão totalmente rachados e continua o processo de afundamento. Problemas mais graves em Bebedouro, Flechal de Baixo, Flechal de Cima, os escombros, área totalmente isolada do público, até Bom Parto e outras áreas mais centrais de Maceió. É impressionante também o avanço que se tem aqui até a Belo Horizonte, que é a parte do Farol, uma das avenidas mais movimentadas, casas de excelente construção, de excelente localização, como é a chácara aqui do Jackson. Enfim, e esses prejuízos estão reclamados. Lamentavelmente, os valores que estão sendo colocados para a maioria desses imóveis fica muito aquém da metade do valor real de venda. Além de inflacionar o mercado, como dizia agora há pouco o nosso entrevistado, não se encontra lugar para alugar e muito menos para comprar. E os preços estão astronômicos. É preciso que a Braskem repense melhor os valores que está oferecendo, esses valores que estão sendo ofertados para aqueles que estão aí vítimas em todos os sentidos. Vítima do fator de saúde, são pessoas idosas muitas vezes com problemas agravados da saúde, além do prejuízo material e financeiro. É lamentável. Mas aí, ó, o retrato de mais um conjunto habitacional que vai ser demolido, vai ser implodido dentro de mais alguns instantes. A previsão é de 11h30 para meio-dia. Daqui a pouco nós vamos trazer um engenheiro, um técnico especialista da Defesa Civil. O Vitor vai estar conosco, trazendo maiores detalhes sobre toda essa operação. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do Pinheiro, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro, 25 anos em defesa da comunidade. A gente segue com Vidal Araújo no TV Mar News. Muito bem, Fernando Palmeira. Daqui a pouco você volta. Eu fico me colocando na posição
de um morador aí dessa região, quando se tem a obrigação de deixar o local com risco de desabamento, isso já aconteceu há alguns meses, mas que você, quando tenta encontrar um imóvel para alugar na região onde você morava, ali no Farol mesmo, você tem a obrigação de buscar um imóvel à altura daquilo que te dava o conforto anteriormente. Aí quando você parte para o aluguel, vai ver que existe também um superfaturamento nesse processo. Observe, o cara que cobrava o aluguel de R$1.000, hoje está cobrando 3.000 ali na região do Farol, porque sabe que a demanda de pessoas que residiam nessa região aí do Pinheiro e em parte do Farol cresceu, aumentou. Então, quando você tenta alugar um imóvel ali, um apartamento que seja, pode colocar 30%, 40% a mais daquilo que era. Então, fico assim me colocando, às vezes, na pele, realmente, das pessoas que moravam aí na região. O morador está certo. Essa situação, se fosse em um país sério, a Braskem tinha que fechar as portas, infelizmente. Mas essa indenização demorada, esse processo que acaba sendo moroso, acaba tirando a paciência das pessoas afetadas na região. Quem tem um familiar, uma pessoa que viveu aí, sabe o que eu estou falando. Deixa eu ir até Brasília, Distrito Federal, a capital do país, para falar também de recuperação energética do Brasil, que fechou 2021 com mais de 1 bilhão em investimentos em geração de energia a partir do lixo. Para saber mais sobre este setor, nós vamos conversar com Yuri Tise, presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Yuri, muito obrigado por estar aqui conosco. Você é direto de Brasília. Vamos falar um pouquinho como funciona o mercado de recuperação energética por meio de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. O mercado da recuperação energética de resíduos, ele funciona muito bem no mundo todo, menos no Brasil. Nós não temos ainda nenhuma usina em operação, mas já temos dezenas de projetos em fase de estruturação. Um deles mais avançado que começa as obras agora é a URI, Unidade de Recuperação Energética, de Barueri, no estado de São Paulo, que vai trazer investimento de 600 milhões de reais. Então, são usinas que fazem o tratamento térmico, por meio da combustão dos resíduos, eliminam 98% do volume desse resíduo, ou seja, praticamente elimina a necessidade de aterro sanitário. Você faz a melhor destinação ambientalmente adequada do resíduo, reduzindo em 8 vezes as emissões de gases de efeito estufa, gerando energia limpa e renovável, 7 a 10 vezes mais se você fizer a captura do biogás de aterro sanitário. Então, essas são as melhores práticas. Na Alemanha, quase metade do lixo vai para essa destinação, e vários outros países da Europa, e o Brasil está muito atrasado, né? E assim, a melhor forma de tratamento e destinação hoje dos resíduos, e com geração de energia elétrica tão importante, ainda mais na crise hídrica que a gente enfrenta, né? Gerar uma termoelétrica que gera energia limpa na base, durante o ano inteiro, todos os dias, isso não tem preço, né? Isso realmente é muito importante, sem contar que os países que mais têm essas usinas são os que menos gastam com a saúde pública. Para vocês terem uma ideia, nós gastamos 5,4 bilhões ao ano no tratamento de saúde decorrente da má gestão de resíduos. 42% do nosso lixo vai para aterro controlado e lixão, o que ainda é um absurdo, né? Então, essas usinas vêm justamente para eliminar esses problemas do aterramento, da má gestão de resíduos e transformar, então, o lixo em energia limpa, né, para a sociedade, reduzir o gasto com a saúde pública e também o risco de contaminação dos lençóis freáticos, que ocorre constantemente, principalmente quando não é aterro sanitário, né? Nós temos aí lixões causando grave degradação do meio ambiente. Então, são usinas que realmente são seguras, tecnologias com mais de 30 anos de eficácia, que são 2.500 usinas do mundo inteiro. Na Europa são 522. E o Brasil, infelizmente, muito atrasado, né? É verdade, Yuri. Aqui em Maceió também tivemos um caso muito conhecido e tradicional, que foi exatamente o do crescimento da capital. Um local onde era localizado um lixão também ganhou uma valorização pela proximidade do mar. E, naturalmente, esse local ele continua desabitado, mas na tentativa de construção de um empresarial, né, de uma área habitacional, os gases acabaram provocando, por exemplo, uma certa erosão no solo, o que acabou retardando e até hoje, por exemplo, só existe o projeto, mas nada que possa ser confirmada a presença de moradores da região. É esse tipo de impacto que você está falando, por exemplo, quando se trata da geração de energia através de resíduos sólidos que acaba evitando, Yuri, esse tipo de impacto ambiental, por exemplo? Exatamente.
a quantidade de lixo ela só aumenta todos os anos. Por mais que tenha crises econômicas, o lixo vai crescer 1, 2% ao ano. E esse crescimento da geração de lixo e o crescimento das cidades fazem com que comece a se esgotar os locais para colocar o lixo. O lixo acaba viajando distâncias cada vez maiores. E os caminhões, eles têm um custo elevado, emitem gases de efeito estufa com o diesel, e nós podemos simplesmente fazer como faz Paris. Paris tem 3 grandes usinas de waste to energy, de recuperação energética, no centro da cidade. Não é longe da cidade, é no centro. Porque é energia limpa, não tem problema nenhum. Você passa do lado de uma usina dessa, você não sente nem o cheiro do lixo, porque ela toda é lacrada, toda fechada. Então, e você tem um sistema de exaustão muito sofisticado. Essas usinas vão reduzir o transporte do lixo e vão evitar que a gente fique com esses passivos desses aterros, desses lixões que vão demandar depois um processo de descontaminação que vai sair muito mais caro que se eu tivesse investido numa usina de geração de energia através do lixo. Mas aí você pergunta, mas por que a gente gera energia? Porque é a única forma que se inventou de ter viabilidade econômica. Se eu fizesse somente o processo de queima, incineração, combustão com lixo, sairia muito caro e eu não geraria nada com isso, nenhum valor agregado. E hoje a gente fala de economia circular, ou seja, o que é economia circular? Eu vou reciclar tudo que é possível, mas ainda 85% da fração do lixo não é reciclável. O que eu vou fazer com isso? Eu vou gerar energia limpa, para não ter que enterrar. Se eu enterrar, eu vou perder o potencial energético daquele resíduo. Então, eu gero energia com a fração não reciclável. Então, eu mantenho o trabalho dos catadores, das cooperativas, aumenta-se, inclusive, a remuneração deles com os projetos que são integrados e a gente gera uma captação de renda para o município, geração de emprego, investimentos em capital intensivo que são elevados. Maceió aí pode estar investindo aí de 600 milhões a 1 bilhão de reais nessas tecnologias. Também a biodigestão anaeróbica com a fração orgânica. Se tivesse indústria de cimento, um raio de 150 quilômetros, a gente produz o CDR, o combustível derivado de resíduos, que vai para a indústria cimenteira. Então, assim, há uma série de tecnologias que devem ser avaliadas para a implementação. O waste to energy é uma delas, a gente tem outras. E o importante nisso é a gente fazer o que a gente chama de gestão sustentável integrada de resíduos, né? É verdade. Estamos conversando com o Yuri Tisi, ele que é presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, a respeito dessa recuperação aqui no Brasil. Como tem sido, pelo menos a ideia inicial, com a implementação da primeira unidade de recuperação energética aqui no Brasil, em Barueri, São Paulo. Yuri, para dar continuidade à nossa entrevista, qual é a expectativa do setor para continuar crescendo em outras regiões do país nos próximos anos? Olha, nós esperamos aí que no prazo de 10 anos nós venhamos a investir de 15 a 20 bilhões de reais nesse segmento, construindo pelo menos aí umas 20 usinas. Cada usina demanda de 600 milhões a 1 bilhão e meio, 2 bilhões de reais em investimentos em capital inicial intensivo, né? Hoje o novo marco do saneamento, ele obriga todos os municípios a celebrarem contratos de concessão de 30 anos. Significa que os contratos atuais, que existem por aí, de 5 anos, eles são ilegais, eles não podem ser renovados nem feitos mais. Isso com uma determinação expressa do novo marco do saneamento. E até 2024 devemos acabar completamente com os lixões no Brasil, conforme os prazos e tamanhos dos municípios que vão seguindo até 50 mil habitantes em 2024. Então, isso vai trazer uma série de investimentos em aterros sanitários com captura de gás de aterro, em biodigestão anaeróbica da fração orgânica, em waste to energy, que é a solução principal, ela que recebe a maior quantidade de resíduos e que traz os maiores benefícios, e também centrais de reciclagem, de produção de CDR. Então, o Brasil vai sofrer um boom de investimentos, a nossa associação defende todos esses segmentos, e o aterro sanitário, claro, ele ainda é parte do processo, mas a ideia é que a gente desvie o máximo dos aterros e que ele seja um processo de transição e não uma solução definitiva. Então, é assim que a gente encara a gestão de resíduos hoje no Brasil. São investimentos de 79 bilhões que dá para fazer no horizonte aí de 30 anos, tratando até 58% do lixo do Brasil com essas tecnologias. Agora, a respeito das regiões do Brasil, quais são as regiões que têm, Yuri, potencial para receber essas unidades de recuperação energética pelos estudos que vocês estão realizando? Olha, as regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, com toda certeza, têm elevadíssima viabilidade econômico-financeira para as usinas de recuperação energética, que atendem pelo menos
municípios ou um conjunto de municípios num raio de até 150, 200 quilômetros, com mais de 700 mil habitantes. Então, essas são as regiões do Brasil que têm vocação para receber essas usinas. Aí, unidades menores, a gente pode trabalhar com CDR, com a biodigestão anaeróbia, ou até regiões menores ainda, com pelo menos a compostagem, uma técnica milenar, que você pega a fração orgânica do resíduo, inertiza ela, gera adubo e elimina, né, a putrificação em aterros, que ficam uns 50 anos, né? Você joga no aterro, aquele resíduo orgânico ele fica recebendo umidade da chuva e ele fica se renovando as bactérias durante 50 anos, emitindo metano. Esse é o problema do aterro. Então, por isso que as melhores técnicas hoje eliminam a figura do aterro sanitário. A Alemanha, por exemplo, desde 2005 é proibido o aterro sanitário. Então, nós precisamos evoluir com tecnologias para chegar nesse patamar, quem sabe daqui a 30 anos. Agora, falando um pouquinho, Yuri, da nossa região, até porque nós precisamos também passar para o nosso telespectador, diante de situações tão importantes para a preservação do meio ambiente e economia também, estamos falando também de economia em um aspecto compacto, né, do processo. Aqui a nossa região, qual a expectativa, qual a perspectiva de quantos anos para poder termos também unidades como essa atuando aqui na nossa região? Olha, basta começar a estruturação de uma parceria público-privada ou uma concessão administrativa, que dentro de um ano vocês conseguem licitar o potencial e depois, mais 4 a 5 anos, você já tem a usina em operação. Então, não é nada difícil, não é impossível. Brasília está fazendo isso, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos várias capitais também já avaliando, Goiás e outras capitais do Brasil, Bahia, eles estão avaliando essas tecnologias para a estruturação dessas concessões. Então, Maceió, cidade maravilhosa, tem tudo a ganhar com esse tipo de projeto. Vai reduzir o gasto com a saúde pública. Para você ter uma ideia, nós gastamos 5,4 bilhões ao ano. Aí, no horizonte de 30 anos, são quase 170 bilhões de reais. Nós falamos aí que a gente precisa de 79 bilhões apenas para investir nessas tecnologias nas regiões maiores do Brasil. Então, significa dizer que nós vamos gastar muito mais na saúde pública do que se a gente investir nessas tecnologias. Melhor ainda, hoje, nós gastamos metade do que a gente paga na gestão de resíduos, vem da saúde, da educação, porque nós não coletamos da população adequadamente, na taxa de limpeza pública, o valor da gestão de resíduos. Então, as prefeituras vão economizar, porque elas vão passar a cobrar da população um valor justo e isso vai ser repassado ao concessionário. Então, o que o município gasta? Ele vai, na verdade, economizar, porque ele vai fazer uma correta estruturação financeira, tarifária da gestão de resíduos, num prazo de 30 anos, permitir a amortização e os investimentos que vão ser feitos e financiados. Então, é isso que a gente chama de correta gestão de resíduos e o Brasil precisa realmente melhorar isso, né? É verdade. E uma última colocação, Yuri, a respeito desse tema que para nós é muito importante. Estamos vivendo em um período eleitoral e, naturalmente, se fosse, por exemplo, uma ideia para o gestor, Maceió tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, suponhamos que o prefeito demonstrasse interesse. Quais são os caminhos que um gestor no município ou também do poder estadual precisa percorrer? Existe algum projeto de governo que garante o financiamento desses recursos? Você deu uma passada agora há pouco a respeito desse assunto, para poder facilitar diante do alto investimento que, a princípio, acaba exigindo dos cofres, por exemplo, do município e dos estados para a realização dessas unidades, para a implantação dessas unidades? Na verdade, o primeiro destaque é que a política nacional de resíduos sólidos diz que só o rejeito deve ir para o aterro. O rejeito é o que sai da usina de recuperação energética. Então, a usina de recuperação energética é uma imposição da lei. Primeiro, se ele quer cumprir a lei, ele tem que fazer a usina. Segundo, o novo marco de saneamento proíbe outros tipos de contratos. Então, se a prefeitura não fizer a estruturação de uma concessão, ainda que seja só com aterro sanitário, ela vai incorrer em crime de improbidade administrativa. Então, é importantíssimo que o prefeito entenda que ele precisa estruturar uma concessão. E ao estruturar uma concessão, por que não já estruturar uma usina de recuperação energética para entrar em operação daqui a 5 anos? Então, ele só vai pagar daqui a 5 anos. Até lá, o investimento, o projeto todo é feito pelo capital privado. Existe uma maneira de fazer um investimento de financiamento com o Project Finance, ou seja, você cobrar uma tarifa na conta de água, como já é permitido no novo marco de saneamento, e aí o empreendedor ele participa de um leilão do governo federal que está sendo realizado diuturnamente, com participação da ABREM, com contribuições técnicas. Nós temos a possibilidade de contratação e hoje, nesse momento, nesses próximos anos,
com o mesmo custo no aterro, ou seja, não vai haver nenhum impacto para a população, pelo contrário, é só uma questão de estruturar uma concessão que ela já preveja investimentos em recuperação energética. Aí a usina vai ser estruturada e financiada sem nenhuma dificuldade. E mais, assim, a nossa associação conta com os 2 maiores fabricantes de equipamentos e é o maior operador do mundo, que é a Veolia. Então, nós temos condições de fornecer para Alagoas as melhores tecnologias, ou seja, uma tecnologia que não vai dar problema, que não vai contaminar o ar de Maceió, pelo contrário, vai gerar energia limpa e quantidades 30 vezes menores de dioxinas e furanos que os veículos hoje geram em Maceió, ou seja, é praticamente insignificante. Uma churrascaria emitiria mais em termos proporcionais. Então, são usinas absolutamente limpas e que vão trazer grandes benefícios para Maceió e colocá-la aí nos mesmos patamares europeus aí de saúde pública na gestão de resíduos. Yuri, muito obrigado pela sua participação. Em nome de todos da TV Mar Canal 525, vamos estender até Brasília, capital do país, Distrito Federal, trazer exatamente esses agradecimentos pela sua participação. Parabéns pelo comando aí da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos e volte outras vezes aqui no programa, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Pois é, conversamos com Yuri Tisi, ele que é presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, e é uma tendência, né? A lei estabelece isso, acaba sendo importante esse tipo de ação, e aqui eu acredito que o Nordeste, nos próximos anos, terá mais unidades como essa. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer muitos outros assuntos. Você fica agora com imagens de lá do edifício Espanha, que será demolido logo mais, com recomendação da Defesa Civil do município lá no Pinheiro, com imagens de Chico Nogueira. Voltamos em instantes.